Os destaques desta edição. Tragédia em Parintins. 2 pessoas morrem após a alegoria do Carnaília bater em fio de alta tensão. Um dos mortos era artista plástico. Hospitais registram queda de 50% nos atendimentos durante o carnaval. Mostrando o contraste de belezas naturais e poluição, começa hoje a campanha da fraternidade. O leão cada vez mais faminto começa nesta quarta a entrega das declarações do imposto de renda. Em discurso no Congresso, Donald Trump defende imigração por mérito e diz que fará reforma tributária histórica nos Estados Unidos. Mulher é presa quando tentava entrar com cocaína na Vidal Pessoa. Marcado para morrer. No Israel, homem é executado com 3 tiros. Ele já havia sofrido atentado 3 dias antes. Em provável acerto de contas do parque na Ponte de São Jorge, um homem foi morto a tiros agora de madrugada. Agora no Jornal da Manhã. 6 horas. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A previsão do Climatempo é de 8 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade no ar é de 90%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 1º de março de 2017. É o 60º dia do ano. Faltam 305 para acabar 2017. É dia de São Paulino. Comemora-se o Dia Nacional do Turismo. O aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1565, Estácio de Sá funda a cidade do Rio de Janeiro, que completa hoje 452 anos. 1845, Guerra dos Farrapos tinha fim com a paz assinada por Caxias e Canabarro. 1870, Guerra do Paraguai, Solano Lopes morre em combate em seu Corá, pondo fim ao conflito. 1894, tinha início a construção de Belo Horizonte, que tinha como primeiro nome Cidade de Minas. 1915, revolta do contestado. Avião do tenente João Ricardo Kirk, o primeiro piloto brasileiro brevetado em 22 de outubro de 1912, cai. Ele se torna a primeira vítima em ação de guerra. Em 1923, morre o advogado, político e o escritor Rui Barbosa em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aos 74 anos. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Quarta-feira de cinzas. Terminou uma festa e é hora de voltar ao trabalho. Funcionários públicos federais, estaduais e municipais só voltam amanhã, mas o comércio em geral, os shoppings e os bancos reabrem às 12 horas. Os bancos cumprirão expediente de apenas 3 horas. E nesta quarta-feira de cinzas, passada a festança, passado o carnaval, vamos saber como é que está o trânsito nas ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito tranquilo, Paulo, na Alameda Cosme Ferreira, que é a principal via da zona leste da cidade, a movimentação é muito tranquila. Para você ter uma ideia, Paulo, o Terminal 5 também tem uma movimentação, mas nada do que um dia normal, ainda tudo tranquilo, Paulo, em relação ao transporte coletivo também nas garagens, mas a movimentação nos terminais é uma movimentação ainda muito pequena. O comércio, como dissemos ainda há pouco, sobe às 12 horas. Algumas lojas já abrirão agora de manhã, aqui no centro da cidade. Mas no Totum, às 12 horas, as lojas estarão abertas, assim como os shoppings e os bancos também, que funcionarão até às 15 horas, em 3 horas de expediente. Peregrino, um homem foi morto agora de madrugada, em provável acerto de contas, na Ponte de São Jorge. Já foi identificado? E foi a tiros, Paulo. Nesse momento, o Instituto Médico Legal, os profissionais da perícia técnica e científica no local, Paulo, corpo ainda não removido, viu, Paulo Guerra? Ainda está no local e não se sabe ainda o que motivou o crime, não tem ainda uma identificação desse homem. Ele aparenta ter 20 anos de idade, foi morto a tiros na ponte no bairro de São Jorge. Ele estava mesmo marcado para morrer. Há 3 dias havia sofrido um atentado, estava se recuperando ainda e terminou sendo morto, foi executado lá no Novo Israel, Pellegrini. Pois é, Paulo, esse homem é muito bem colocado aí por você. Há 3 dias atrás ele sofreu um atentado, ele levou vários tiros. 2 deles pegaram na área do abdômen, ele estava inclusive usando aquelas bolsas, né,
para fazer as necessidades. Ele estava muito debilitado, mas ainda assim foi para a rua. E na rua encontrou a morte. E a morte veio, Paulo Guerra, através de 3 tiros. Ele foi assassinado à noite de ontem no bairro Novo Israel. Alberto Pellegrini volta daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente volta assim com essas e outras informações. Os principais hospitais de Manaus registraram baixo número de atendimentos durante o carnaval. 2 exemplos disso: o Complexo Hospitalar Pronto-Socorro João Lúcio Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto tiveram uma expressiva diminuição em comparação com o mesmo período do ano passado. O Hospital João Lúcio, que recebe os pacientes em estado mais grave, apresentou uma diminuição de mais de 40%. No 28 de agosto, a diminuição foi de 50%. 6h05 em Manaus. Fiéis católicos de Iranduba fazem caminhada na manhã de hoje, abrindo a campanha da fraternidade naquele município. Josarrai tem os detalhes. Uma celebração prevista para as 8h da manhã de hoje no terminal hidroviário do Rio Solimões vai abrir oficialmente a campanha da fraternidade de 2017 aqui em Iranduba. O tema escolhido para este ano pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. O lema é cultivar e guardar a criação. Na tarde de ontem, o padre Alcimar Araújo, pároco da Igreja de São João Batista, nos recebeu para uma entrevista e disse que, considerando o tema da campanha da fraternidade deste ano, não poderia haver cenário mais adequado para a abertura do evento do que o Rio Solimões. Vamos chamar a atenção para o tema que a campanha da fraternidade aborda e faremos uma caminhada até aqui, o centro da cidade, onde deixaremos ali um pouco, tanto na prefeitura quanto na Câmara Municipal, algumas atividades que a gente pensou importantes para desenvolver no tema da campanha da fraternidade desse ano. Padre Alcimar também falou sobre o objetivo da campanha que acontece em todo o Brasil a partir de hoje. Perceber a criação como um dom de Deus e a gente promover as relações fraternas, né? Entre a vida desse bioma, as culturas que nesse bioma vivem à luz do Evangelho. Trabalhar algumas questões como a questão do saneamento básico, a questão da destinação do lixo, né? A destinação dos dejetos, enfim, são coisas que agridem diretamente, né, os nossos biomas, nossa floresta, nossa mata, nossos rios, e a gente precisa ter um cuidado. E a gente gostaria de cobrar um pouco do poder público para que mitigasse as consequências disso. Mas a cobrança da igreja não é só para as autoridades. A campanha também chama atenção para cada um. Cada um tem responsabilidade para com a criação, né? Então cada um tem que mudar do seu modo de se relacionar com a natureza. J.Rai para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. A chuva de ontem causou estragos aqui na cidade. E na de Deus, na zona leste, 2 casas foram atingidas em deslizamento de terra. O fato ocorreu na rua Arara Azul e um homem ficou ferido. O homem de 32 anos foi encaminhado ao hospital Platão Araújo com ferimentos. Os 3 filhos dele estavam em outro quarto e não foram atingidos. Em outra casa, um bebê de apenas 23 dias conseguiu escapar do acidente. De hoje até sexta-feira, a exposição Arqueologia em Manaus, coordenada pelo professor de Arqueologia da Universidade Estadual, João Queiroz Rebouças, estará no Espaço de Cidadania Ambiental, no piso G3 do Manauara Shopping. A mostra é resultado das pesquisas arqueológicas realizadas na área da Avenida das Torres, principal via que liga a zona norte de Manaus à zona leste da cidade. O superintendente do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, engenheiro Fábio Galvão, confirmou ao líder do PR na Assembleia Legislativa, deputado estadual Cabo Maciel, que a partir da segunda quinzena de julho, o município de Itacoatiara vai contar com o segundo maior terminal de carga do Amazonas. Cabo Maciel destacou o empenho do deputado federal e ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, que libera recursos para que a empresa JNAS, vencedora da licitação pública, executasse a obra que deverá ser entregue em julho próximo. A Arquidiocese de Manaus vai realizar hoje, às 9h, no Parque Municipal do Mindu, a abertura da campanha da Fraternidade 2017, que traz o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, e o
lema cultivar e guardar a criação, que está em Gênesis 2:15. O evento está aberto ao público, onde a Igreja Católica pretende promover reflexões sobre a relação com a criação, despertando para o cuidado e preservação da natureza, como pede o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Conforme o responsável pela organização do evento e titular da coordenação de pastoral da Arquidiocese de Manaus, Padre Geraldo Ferreira Benahan, este ano a campanha trata da ecologia com abordagem social e ambiental, seguindo a campanha do ano passado. O tema vai tratar dos biomas brasileiros e a defesa da vida e dos povos da Amazônia. 6:09. Grandiosa em todos os aspectos, a Banda do Galo transformou a Avenida das Torres pelo 4º ano consecutivo em um extenso cenário de carnaval ontem. Ao som de muito frevo, baião e outros ritmos, a banda que representa a cultura pernambucana do Amazonas escolheu como tema este ano Luiz Gonzaga, em uma homenagem ao rei do Baião. Na terça-feira, mais de 60 bandas e blocos tomaram conta das ruas da cidade em todas as zonas da capital. O Carnaília 2017 terminou em tragédia nesta terça-feira. 2 pessoas morreram eletrocutadas enquanto conduziam um carro alegórico durante o desfile do bloco Cruz de Malta. O fato ocorreu por volta das 19 horas, de acordo com a Prefeitura de Parintins. Mais de 30 mil pessoas participaram dos 3 dias do evento. Um jovem de 18 anos e um homem de 56 morreram quando levavam a alegoria para a área de concentração do bombódromo. Eles foram eletrocutados após o carro entrar em contato com um fio de alta tensão. Os mortos foram Ivan Freitas, que era artista plástico, e Diego Costa. 6:10 em Manaus. Polícia. Policiais da Força Tática prenderam em flagrante no início da tarde de ontem Suelen Cristina Santiago Gomes no momento em que ela tentava entrar com uma porção de cocaína na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Segundo a polícia, a droga foi encontrada dentro de um desodorante Roll-On, mas a quantidade do material não foi informada. A polícia explicou que Suelen foi abordada por policiais militares do Comando de Policiamento da Área Sul e agentes penitenciários. Durante a revista foi constatado que o material estava no desodorante. Nervosa, ela tentou negar a intenção de entrar com entorpecente. Conforme a polícia, a droga seria entregue ao detento Daniel Moreira Viana. As notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Começando com as notícias de pronto-socorro. Pronto-socorro 28 de agosto, um plantão considerado dos mais tranquilos durante a noite e madrugada. Aliás, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o carnaval dos mais tranquilos dos últimos anos na cidade de Manaus. E no 28 de agosto, a movimentação não foi diferente. Apenas 4 atendimentos. 2 por agressão física, 1 por acidente de trânsito e uma outra pessoa que foi ferida por arma branca. Deu entrada no 28 de agosto por volta de 20h30. Era a noite de ontem. A movimentação no pronto-socorro 28 de agosto chamou a atenção pela calmaria. Em outrora, em outras épocas, numa terça-feira de carnaval, era bombando 28 de agosto. Mas dessa vez a movimentação foi bem tranquila, graças aí às ações da Secretaria de Segurança. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. A movimentação também pode ser considerada das mais tranquilas no pronto socorro 28 de agosto. Foi assim, e agora também as notícias do João Lúcio, a movimentação também foi das mais tranquilas. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a noite e madrugada foi tranquila, com apenas 4 atendimentos, 3 por agressão física e uma pessoa que deu entrada à vítima de queda de moto, ainda assim com ferimentos leves. Uma das pessoas que deu entrada no pronto-socorro foi uma bióloga de 23 anos. Ela foi agredida com 2 murros, com 2 socos por um homem quando curtia um bloco de carnaval e acabou sendo, ficou aí com alguns hematomas pelo corpo. As informações dão conta de que ela conheceu um rapaz lá na banda e o rapaz ficou com ciúme. Já conheceu por lá e ela se bandeirava daqui, se bandeirava de lá, e de repente ele, com medo da estátua, deu-lhe 2 bofetes em sua recém-namorada. Aconteceu na noite de ontem em uma banda de carnaval.
Pronto socorro Platão Araújo. O Platão Araújo também fica na zona leste da cidade. O Platão Araújo fica na Avenida Grande Circular, área que Paulo Guerra conhece muito bem. Nessa área, Paulo Guerra, no pronto socorro Platão Araújo, 5 pessoas deram entrada durante a noite e madrugada. Em um dos casos, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou com tacos de sinuca. As informações dão conta de que ele e o outro colega de copo bebiam e se divertiam. Jogavam sinuca, tomavam cachaça, tiravam gosto com pimenta. Tomava cachaça e mordia um pedaço de pimenta. Tomava cachaça, mordia um pedaço de pimenta. Lá pra frente, Paulo Guerra, eles se desentenderam. Cada um pegou um taco de sinuca e começou a briga. Aparecia a luta, dispara, aquele negócio todo, até que um acertou, deu-lhe uma tacada no pé do ouvido do seu desafeto, que foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele não sabia nem onde ele estava. Chegou tonto, chegou com o ouvido sangrando às 20h20. Era a noite de ontem. O fato deu-se no bairro Jorge Teixeira. E mais de agressão física no bairro Nova Floresta, proximidades da Avenida Topázio. 2 homens também se desentenderam. Paulo Guerra estava rolando aqueles blocos de homem vestido de mulher e tal. De repente, um homem já embriagado, acho até que ele confundiu lá um homem que estava vestido de mulher com mulher realmente. Apalpou e apalpou forte. Chegou junto, cheirando no cangote, chegou apalpando, rapaz. O homem que estava vestido de mulher não gostou e partiu para a briga. Foram murros, chutes, socos e pontapés. Para tirar esses dois, depois que se embolaram no chão, foi muito difícil. Tirando as fantasias, os homens eram vizinhos, se conheciam e perdoaram um ao outro. Ainda assim, foi feito um boletim de ocorrência lá na área devido a esse mal entendido entre 2 vizinhos. Um tentou apalpar o outro. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar nas ruas, várias blitz foram realizadas. O Comando Geral da Polícia Militar presente em todos os bairros da cidade, por determinação do governador José Melo. Coronel Brandão, comandante geral da Polícia Militar. Coronel Walter Cruz, subcomandante da Polícia Militar também, estiveram aí comandando as operações nas ruas da cidade, e o resultado não poderia ser outro: uma grande diminuição na criminalidade. O secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes, também comemora um dos carnavais mais tranquilos da cidade dos últimos anos, graças às ações da Secretaria de Segurança, que tem como secretário o doutor Sérgio Fontes. Graças a Deus, um carnaval tranquilo, sem dúvida, Paulo. Nós já estamos aí há mais de uma década trabalhando aí nos carnavais, e eu tenho certeza que esse foi o carnaval mais tranquilo dos últimos 10 anos na cidade. Poucas ocorrências, ainda assim as que houveram foram por acerto de contas, nada a ver com o carnaval. Realmente um trabalho nota 10 da Secretaria de Segurança em relação aos números do carnaval neste ano. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Em um provável acerto de contas, um homem morreu no bairro Novo Israel, e tudo aconteceu assim.
Para contarmos a história dessa morte, Paulo Guerra, nós temos que voltar a aproximadamente 3 dias atrás. Há 3 dias atrás, um homem de 22 anos não teve ainda a identidade divulgada. Eles sofreram um atentado lá mesmo no bairro Novo Israel. Na ocasião, ele recebeu 3 tiros em um acerto de contas. Os tiros atingiram de raspão e um deles pegou de cheio no abdômen. Atenção, ele ficou internado 2 dias e depois saiu com aquelas sacolas que eu não sei, esqueci o nome agora. Não tem enfermeiro aqui, rapaz, para me dizer o nome daquelas sacolas onde eles levam, onde eles fazem as necessidades deles, e estava andando ainda com essas sacas penduradas no corpo. Ontem, Paulo Guerra, ainda assim, ainda debilitado de saúde, ele resolveu ir para as ruas lá do bairro Novo Israel. Ele foi e encontrou com a morte. Um homem, até o momento não identificado, chegou perto da vítima e atirou 1, 2, 3, 4, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. A morte aconteceu no bairro Novo Israel. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, agora há pouco, no bairro de São Jorge, mais precisamente na Ponte de São Jorge, um crime aconteceu, um crime de pistolagem, aconteceu agora há pouco, no bairro de São Jorge. O corpo até agora há pouco estava jogado na ponte, lá no bairro de São Jorge. As primeiras informações dão conta de que esse homem é um homem que aparenta ter entre 20 e 25 anos de idade, cor morena, que estava nas ruas, estava passando pela ponte aproximadamente às 4h50 da madrugada de hoje. De repente apareceu um homem não identificado, sacou um revólver e atirou 3 vezes contra o corpo da vítima. 2 tiros atingiram o peito, um tiro atingiu a cabeça da vítima. Após receber os balaços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu a bala, morreu a tiro, morreu com 3 bombons da morte espalhados pelo corpo. E o crime aconteceu, repito, lá no bairro do Guerreiro São Jorge. Para quem gosta de macumba sabe do que eu estou dizendo, que São Jorge é um santo guerreiro. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 55 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, eu chegava hoje por volta de 5h05 à sede do Instituto Médico Legal. Lá estava o Alberto Brito. Eu pedia, me passa o livro da capa preta imediatamente. Aquela pressa toda, ele disse, vai, pega. Há pouco que dizer. Poucas mortes aconteceram, me dizia o Alberto Brito. Entretanto, dos 55 exames de corpo de delito, Paulo Guerra, 10 foram por briga devido a triângulos amorosos. Homem com ciúme da mulher e mulher com ciúme dos homens. Em um dos casos, Paulo Guerra, foi comprovado que durante o carnaval, lá na área do conjunto Osias Monteiro, ali perto do Colégio da Polícia Militar, uma estátua foi vista. Dizem que os homens que trabalham na madrugada e saem de qualquer bloco lá do Osias Monteiro ficam assustados. A estátua está rondando a área da zona norte da cidade. Todo cuidado é pouco. Deus me livre e guarde de uma estátua.
É contigo, Paulo Guerra. Esportes. O placar dos jogos de hoje. Às 15h30 pelo Campeonato Espanhol vão jogar Barcelona e Sport de Gijón. Às 17h30 jogam Real Madrid, Las Palmas, Celta e Espanhol. Granada e Alavés. 16h45 Copa da Inglaterra. Jogam Manchester City e Huddersfield. Na mesma hora na Copa da Alemanha. Bayern de Munique e Schalke 04. Copa da Itália também às 16h45. Jogam Lazio e Roma. 17h Sul-Americano Sub-20. O jogo é entre Bolívia e Colômbia. 19h30 Copa do Brasil. Sinop e Fluminense. PSTC e São Paulo. E ainda Avaí e Luverdense. Às 19h30 Copa da Primeira Liga. O jogo é entre a Chapecoense e o Atlético Mineiro. Voltando à Copa do Brasil, 21h45. Vila Nova de Goiás e Vasco. Brusque e Corinthians. Às 21h45 na Copa Sul-Americana jogam o Racing e o Rio Negro Águilas. Jogos de ontem. Pela Copa Sul-Americana, LDU 2, Defensor do Uruguai também 2. Duas partidas movimentaram o grupo B do Sul-Americano Sub-17 ontem à noite. E quem se deu bem foi a seleção brasileira, que sequer entrou em campo. Isso porque Venezuela e Paraguai, que podiam alcançar o Brasil na tabela com 6 pontos, acabaram empatando em 2-2. No segundo jogo da noite de ontem, a Argentina enfim venceu. Depois de 2 derrotas seguidas, os hermanos atropelaram os peruanos com uma vitória por 3-0. A temporada 2017 da Fórmula 1 promete ser mais competitiva do que no último ano, quando os dois pilotos da escuderia Mercedes, Nico Rosberg e Lewis Hamilton, sobraram nas pistas. No segundo treino do segundo dia de testes, realizados em Barcelona, a Ferrari terminou na primeira colocação. Últimas notícias. Metade dos integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma da Previdência se opõe à exigência de idade mínima de 65 anos para a aposentadoria e a maioria discorda de outros pontos cruciais da proposta apresentada pelo presidente Michel Temer. A idade mínima é um dos eixos do projeto porque valeria para todos os trabalhadores e acabaria com o sistema que hoje permite aos que se aposentam por tempo de contribuição obter o benefício precocemente, em média aos 54 anos, idade muito mais baixa do que em outros países. O levantamento feito pela Folha de São Paulo revela que 18 dos 36 integrantes da comissão especial são contra a idade mínima proposta por Temer. 7 entre eles defendem a fixação de idades inferiores a 65 anos. A enquete mostra também que a maioria quer modificar pelo menos outros 4 pontos importantes do projeto do governo, prioridade legislativa de Temer neste ano. Entre os que defendem mudanças estão integrantes da base governista, inclusive do PMDB, partido do próprio presidente. 6h34. Após a quarta-feira de cinzas, os contribuintes já poderão entregar a declaração do Imposto de Renda 2017, ano calendário 2016. O prazo vai até 28 de abril e são esperadas 28,3 milhões de declarações. Este ano continua o desafio de separar documentos e prestar atenção para evitar erros. O Confisco também voltou a apertar as regras no esforço para reduzir fraudes e sonegações, mas promete que o processo será mais ágil. A principal mudança para os contribuintes é a obrigatoriedade do cadastro de pessoa física CPF para dependentes com 12 anos completos até 31 de dezembro de 2016. O limite era de 14 anos. A mulher do momento em Mato Grosso tinha planos de pular o carnaval no domingo, mas para isso precisava levar seu bloco particular. Selma Arruda, 54 anos, juíza da 7ª Vara Criminal do Estado, não dá um pulo fora do cordão de segurança que a cerca 24 horas por dia. Ano passado, deu um nó danado com os seguranças. Queria ficar mais, mas eles acharam melhor ela voltar para casa, conta rindo. 4 policiais escoltam a juíza de 1,50 m, que se destaca sobre saltos altíssimos, colares e pulseiras reluzentes. Ganhou a guarda no ano passado. Foi nessa época que as ameaças a ela ficaram constantes. A juíza decretou a prisão do ex-governador Silval Barbosa, do PMDB, e de outros poderosos do Mato Grosso investigados pela Operação Sodoma. Apelidada de Lava Jato, Pantaneira apura desvio em compras de terrenos, fraude em licitações e propina para cobrir custos de campanha. 6h36.
Ansiedade no grau máximo. A partir das 15 horas desta quarta-feira de cinzas, também aniversário de 452 anos do Rio de Janeiro, serão abertos os envelopes com as notas que definirão a grande campeã do Carnaval Carioca e também o destino menos nobre de uma das 12 escolas que será rebaixada e deixará o grupo especial no ano que vem. O Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio aprovou a reeleição de Roberto Azevedo como diretor-geral da entidade. O segundo mandato do brasileiro no comando da OMC terá duração de 4 anos e começa em 1º de setembro. Azevedo foi o único candidato ao cargo na eleição da Organização Mundial do Comércio. Em janeiro, mês de recesso, em que não houve sequer uma sessão na Câmara, deputados gastaram 10 milhões de reais em recursos da cota parlamentar. A verba é disponibilizada pelo Legislativo para dar suporte ao trabalho dos congressistas. Mesmo sem atividade nas comissões e no plenário, os 513 deputados desembolsaram 2,7 milhões só para fazer propaganda. Outro 1,3 milhão foi usado para custear passagens de avião e mais 1,1 milhão foi gasto com a compra de combustível. O valor total ainda pode crescer. E note que estava em recesso de carnaval. As relações entre Moscou e Washington estão no ponto mais baixo desde os tempos da Guerra Fria. A afirmação é do vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Ele explicou que o ex-presidente americano Barack Obama preferiu as tensões e depois apostou no confronto com a Rússia muito antes da explosão da crise na Ucrânia. Ele, no entanto, manifestou a esperança de que, com a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, será criada uma janela de oportunidades para melhorar a situação. A promotoria da Malásia anunciou que apresentará acusações de assassinato contra as 2 mulheres detidas pela morte ocorrida há 2 semanas de Kim Jong-un, o irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. As suspeitas, a indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Duan Trinh Huong, foram detidas depois que atacaram a vítima no dia 13 de fevereiro no aeroporto de Kuala Lumpur, a capital da Malásia, com o agente nervoso VX, que causou a morte dele minutos depois. 6:38 em Manaus. A expansão da atividade industrial da zona do euro acelerou em fevereiro para o ritmo mais forte em quase 6 anos, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras PMI, na sigla em inglês, divulgada nesta quarta-feira, que também mostrou que um euro mais fraco aumentou a demanda por exportações. O PMI final da indústria de IHS Markit para a zona do euro subiu para 55,4% em fevereiro, nível mais alto desde abril de 2011, de 55,2% em fevereiro e preliminar de 55,5%, permanecendo bem acima da marca de 50%, que indica crescimento da atividade. O subíndice de produção saltou para 57,3%, também o nível mais alto em quase 6 anos. A Itália confirmou nesta quarta-feira um crescimento de 0,9% em seu produto interno bruto PIB em 2016, número que já havia sido divulgado de maneira preliminar no último dia 14 de fevereiro. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, essa foi a maior expansão da economia italiana desde 2011. E o resultado está acima da previsão do governo, que era de 0,8%. A alta foi puxada sobretudo pelos setores da indústria, mais 1,3%, e serviços, mais 0,5%. Já o segmento de agricultura e pesca teve contração de 0,7%. A polícia e um centro de inteligência foram alvos nesta quarta-feira de atentados, um deles com carros-bomba em Cabul, informou o Ministério do Interior do Afeganistão. O segundo atentado foi cometido por um homem-bomba. 5 minutos depois do primeiro, afirmou o porta-voz do Ministério. Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram nesta quarta-feira as manobras militares conjuntas, enquanto o dirigente norte-coreano Kim Jong-un pediu às forças de seu país que se preparem para um possível ataque sem misericórdia contra o inimigo. As manobras sempre aumentam a tensão na Península Dividida. Este ano acontecem após um teste de mísseis balísticos da Coreia do Norte e do assassinato por envenenamento com um agente neurotóxico do meio-irmão de Kim Jong-un na Malásia. A atividade industrial da China expandiu mais rápido do que o esperado em fevereiro, uma vez que a demanda doméstica e de exportação acelerou, ampliando os sinais de que a economia global está retomando força, mesmo com os temores sobre um aumento de protecionismo comercial. O
O crescimento tanto da produção quanto das encomendas acelerou no mês passado, de acordo com pesquisas oficiais e privadas divulgadas nesta quarta-feira, dando ao governo mais espaço para focar em lidar com os riscos financeiros à economia conforme a dívida continua a subir. Este é o 7º mês seguido que o PMI de indústria oficial da China fica dentro do território de expansão, seguindo que a atividade industrial continua forte, disse Zhou Hao, economista de mercados emergentes do Commerce Bank. 6:42 em Manaus. O Alto Comissariado para a Paz da Colômbia, Sérgio Jaramillo, confirmou nesta terça-feira que o processo de entrega de armas dos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, como parte da implementação do acordo de paz assinado com o governo, vai começar nesta quarta-feira. Marcelo Odebrecht presta depoimento hoje no TRE do Paraná no âmbito da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder político e econômico na eleição presidencial de 2014. O empresário ex-presidente da holding Odebrecht S.A. será ouvido pelo corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Herman Benjamin, lá mesmo em Curitiba. Agora 6:42 em Manaus. O presidente americano Donald Trump fez na noite de ontem seu primeiro discurso em sessão conjunta aos legisladores do Senado e da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Durante sua fala, Trump defendeu pela primeira vez um sistema de imigração baseado em mérito, prometeu uma reforma fiscal e pediu união entre o Partido Democrata e o Republicano para avançar em legislações como a substituição do programa de saúde Obamacare. O presidente começou seu discurso condenando as recentes ameaças a centros judaicos nos Estados Unidos. Trump disse que queria passar uma mensagem de unidade e força. No início de sua fala, fez um retrospecto das medidas tomadas por seu governo desde que tomou posse no dia 20 de janeiro. Como de costume, seu discurso teve foco no crescimento e protecionismo do país, com slogans como os americanos em primeiro lugar e fazer a América grande de novo. Desta vez, o presidente não adotou o tom pessimista como o que usou no discurso de posse em 20 de janeiro, quando descreveu um quadro sombrio dos Estados Unidos e se referiu a um massacre americano. Donald Trump afirmou que está preparando uma reforma tributária histórica que irá diminuir a taxa de imposto para as empresas e proporcionará um alívio fiscal enorme para a classe média. O presidente apresentou uma nova proposta em relação ao sistema de imigração nos Estados Unidos, defendendo a adoção de um novo sistema baseado em mérito e na capacitação dos candidatos e que contenha o acesso ao país de pessoas com baixa qualificação para o mercado de trabalho. Segundo o presidente, Canadá e Austrália adotam este sistema que segue o princípio básico de que aqueles que queiram entrar no país tenham como se sustentar financeiramente. Trump falou sobre uma reforma positiva em imigração. Acredito que uma reforma real e positiva de imigração é possível desde que tenhamos focos nos seguintes objetivos: aumentar empregos e salários para americanos, fortalecer nossa segurança nacional e retomar o respeito pelas nossas leis, disse o presidente norte-americano. O advogado do doleiro Lúcio Funaro, Bruno Espinheira, disse que vai ingressar hoje na Procuradoria-Geral da República com um pedido de acariação do cliente dele com o ex-assessor da presidência José Yunes, o delator Cláudio Melo e o ex-ministro Eliseu Padilha. Espinheira nega que Funaro, atualmente preso em Brasília, tenha ido ao escritório de Yunes em 2014 para entregar um envelope cujo conteúdo era supostamente dinheiro. 6:45 em Manaus. O rei Salman da Arábia Saudita iniciou nesta quarta-feira a primeira visita de um monarca deste país à Indonésia em quase 50 anos, com uma comitiva de 1.000 pessoas e 460 toneladas de bagagem. A visita de Salman ao país muçulmano de maior população no mundo faz parte de uma viagem que começou na Malásia e prosseguirá por Japão, China e Ilhas Maldivas. Salman, acompanhado por seus principais ministros, foi recebido no aeroporto de Jakarta pelo presidente indonésio Joko Widodo. Ao desembarcar do avião, já era aguardado pelas limusines que sempre o acompanham em suas viagens e que eram parte das 460 toneladas de bagagem, em sua maioria enviadas diretamente à ilha de Bali, onde o rei descansará depois de passar 3 dias em Jakarta. Ele tem 460 toneladas de bagagem e uma comitiva de 1.000 pessoas nesta viagem. Uma pequena viagem. Uma invasão.
Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Júri do Estandarte de Ouro disse que fez a diferença em Sapucaí. Mangueira é favorita. A Folha de São Paulo. Tatuapé supera Dragões na última nota e vence Carnaval de São Paulo. O Estado de São Paulo. Trump surpreende e cogita conceder status legal a grupos de imigrantes. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Lava Jato chega aos herdeiros de políticos envolvidos em casos de corrupção. Valor Econômico. Roberto Azevedo é reeleito diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Estado de Minas. Siderúrgica investiga a morte de funcionário durante acidente dentro da empresa em Minas Gerais. Jornal do Comércio no Recife. Biomas brasileiros e defesa da vida é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Fortaleza Diário do Nordeste. Marcelo Debrecht depõe nesta quarta-feira em ação contra a chapa Dilma e Temer. Porto Alegre, 0 hora. O governo tem pressa em endurecer regras para a greve no serviço público. O Brasil Econômico. Mercado de produtos sustentável ganha destaque no país. Nenhuma edição impressa local chegou até este momento à redação do Jornal da Manhã. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM.